Paz e paz, família. Inicia-se mais um Primeira Cast, podcast da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru, com algumas explicações. Deixa eu colocar em mim aqui. Primeiro, importante lembrar, pastor, saudável assenta no ar. No último podcast, eu escrevi tudo errado, botei o acento no U. Alguns professores da igreja me cobraram, puxaram minha orelha, mas não pode errar português. Pastor, tem muito professor na igreja, eu não posso errar. O pastor mandou mensagem pra mim 1 da manhã. Acho que era 1 da manhã que você mandou mensagem. Acordei de manhã, mensagem do pastor, misericórdia, o que foi aquilo? E é porque eu esqueci do acento. Então, primeiramente, me perdoe, o acento de saudável é no A e não no U. E outra explicação que eu tenho que me perguntaram foi acerca do porquê que eu olho pra tela e não pro pastor. É porque, além de gravar, eu também estou monitorando aqui, trocando câmera. Então, se eu não estou olhando para o pastor, eu estou prestando atenção. O Gabriel disse que eu não estava prestando atenção no senhor. Eu estou prestando atenção, viu? Só estou aqui focado para manter tudo ok. Então, é isto. Só para a gente deixar tudo regulado. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Márcio. Vamos lá. Tema bom hoje. O tema hoje é importante, não é fácil, mas é necessário, acho, falar sobre isso. O tema que a gente quer falar hoje é sobre pessoas que, por alguma razão, saíram da igreja e não foi pelos motivos que a gente às vezes imagina que seja, né? Alguma crise de fé, porque não acredita naquilo que a gente tem pregado, mas é por alguma mágoa, dificuldades, seja com a liderança, seja com membresia. Isso, infelizmente, tem sido mais comum do que parece, muito mais comum do que parece, né? A princípio, pastor, como é que o senhor vê essa realidade? Como é que o senhor tem observado isso? Como pastor de igreja, tem recebido pessoas com essa dificuldade? Sim. É como você falou, né? A, a realidade de pessoas feridas na igreja, e a maioria delas estão fora, mas muitas estão dentro ainda, né? Mas esse é um quadro presente, é uma realidade, a gente não pode ignorar e precisa lidar com esse assunto. Então, esse é um fator muito emocional, vamos dizer assim. Mas a igreja é uma comunidade, então a comunidade envolve emoções, né? Relacionamentos. Então, muitas dessas pessoas foram feridas por liderança, muitas dessas pessoas foram feridas por amigos que deixaram de ser amigos, ou essas pessoas foram feridas por pessoas que nunca foram amigos, mas que abraçaram uma missão de ferir a outra pessoa, né? E dentro da igreja, infelizmente, não temos apenas salvos, temos pessoas que não são salvos. Temos pessoas também que são salvas, mas não são maduras, estão num processo de santificação e não tem certo domínio, muitas vezes, sobre suas ações, sobre suas palavras. Então, esse assunto precisa ser tratado, precisa ser abordado, porque ele é um dos pontos, um dos pressupostos para o movimento de desigrejados. Muitas pessoas estão desigrejadas, vamos dizer assim, porque elas se decepcionaram com a igreja como instituição, se decepcionaram com o ministério como um sacerdócio, vamos dizer assim, né? Então elas abraçaram outro formato de exercício de sua fé, vamos dizer assim. Então muitas se reúnem em comunidades, mas outras não se reúnem nem mais em comunidades, né? Então, em vez de ir para a igreja no domingo à noite, é melhor jogar boliche no shopping, porque assim a gente vai estar glorificando a Deus também. Então tudo isso acaba sendo resultado de fatores emocionais, né? Mas eu acho, Márcio, que um dos maiores pontos é uma crise que foi instaurada ou vivida dessa pessoa que foi ferida com a própria liderança da igreja. Eu acho que esse é o fator mais complicador do assunto. É a pessoa que vê um monte de dificuldade na igreja e vê uma liderança omissa, muitas vezes. Isso. Você vê, as pessoas veem as igrejas cheias de pessoas fazendo um monte de coisa errada, falando um monte de coisa errada, a liderança sabendo, e aquela pessoa vê a liderança não fazer absolutamente nada. Então, isso é mais comum do que parece. O senhor, se fosse para citar razões que levam essas pessoas
a isso? Se você tivesse algum exemplo também, por que que o senhor acredita que tudo isso acontece assim, se fosse listar sobre Uhum. isso? Eu acho que não é só uma questão de omissão, muitas vezes da liderança. Vou começar pela liderança, né? Eu acho que não é só omissão, porque uma realidade também que muitas dessas lideranças, mesmo sendo omissas, são muito amadas pela comunidade, pela congregação, né? Porque as pessoas têm uma identificação, gostam daquela pessoa. Às vezes crianças cresceram ali, se tornaram adultas debaixo daquela liderança e tudo mais. Mas eu acho que é um fator também relacionado a uma postura de domínio por parte da liderança, né? Quando a liderança se coloca como dona das pessoas. Então, mesmo em igrejas históricas, muitas vezes, isso pode acontecer. Porque quando a gente fala disso, Márcio, parece que a gente está falando apenas de um quadro de igrejas neopentecostais, e não é Não, verdade. Então, há muitos líderes que se colocam como reis do rebanho, donos absolutos do rebanho, que até professam, teoricamente, uma fé histórica, né, em termos de teologia, mas tem um modus operandi em relação à igreja de domínio absoluto, né, de controle. Então, são pessoas controladoras. E geralmente, essas pessoas controladoras, elas são muito dadas ao controle emocional de outras pessoas. Elas são carismáticas também. Então, líderes carismáticos não necessariamente são controladores, sim, mas líderes controladores são carismáticos. impressionante, né? É, isso é muito complicado. Eu me recordo de algumas pessoas, assim, algumas várias pessoas que relatam dificuldades com liderança exatamente nesse aspecto. Pessoas que trazem para si, lideranças que trazem para si uma maneira de agir, uma maneira de falar e coisas que só elas entendem que é verdade. Eu recordo de uma moça que eu acompanhei, eu já participei de várias lideranças, principalmente de juventudes, a antiga igreja que eu fazia parte, e uma moça que estava conosco relatou um problema que ela teve em outra igreja, por isso que ela estava lá nessa com a gente, de um presbítero que chegou até ela e disse que ela estava em pecado porque ela estava utilizando um batom de tom vermelho. Aí eu disse, isso é pecado? Assim, ele explicou o porquê. É porque ela dimensionou que o tom vermelho remetia a um orixá, algo nesse sentido. Aí eu disse, e você se machucou com isso? Ela se machuquei, eu fiquei muito triste, porque ela disse que, assim, ele relatou isso a ela, de que aquele tom de lábio era sexualmente atrair outras pessoas, Provocante. provocante. Aí ela se sentiu quase como nua por causa disso e se machucou de forma muito forte. E você vê que assim, isso foi um presbítero que disse isso a ela, de uma igreja aqui da cidade. Isso é um fato, assim, além de ser um rótulo teológica muito grande, é uma beira perversão, né? Tem pessoas que. Eu conheço essa moça, por exemplo, entrou em depressão muito séria por causa disso. Como lida com isso, pastor? Como que se conversa com uma pessoa assim? Essa pessoa ela acaba desenvolvendo uma série de resistências contra a liderança, mesmo a liderança saudável, né? É, É como se ela escolhesse permanecer na fé, mas não abraçando uma relação com a liderança, vamos dizer assim. Então, eu permaneço, em muitos casos, né, eu permaneço na igreja, mas eu não quero abraçar tudo que a igreja é. Então, se eu fui machucado pela liderança em um momento, na igreja que eu estou agora, no novo momento, eu não me submeto mais à liderança. Então, o que que a gente tem? A gente tem basicamente uma pessoa desconfiada, ferida e rebelde por uma ferida legítima que ela sofreu no passado, compreende? Então, essa pessoa precisa estar numa igreja saudável, ela precisa ouvir o ensino da palavra de Deus de modo saudável, ela precisa desfrutar de relacionamentos saudáveis numa igreja que é saudável, e ela precisa ser pacientemente pastoreada. Romper essa muralha aí de resistência é difícil para a nova liderança. Daí a necessidade de uma relação mais próxima da liderança com essas pessoas feridas, né? A identificação que a liderança tem que ter dessas pessoas feridas é importantíssimo para saber como tratar. No caso de uma igreja que recebe essas pessoas, né? Então, no caso da nossa igreja, por exemplo, basicamente nós sabemos o principal
por que a pessoa está vindo congregar conosco. Se ela é uma pessoa nova decidida, se ela está vindo de outra comunidade, então nós precisamos saber por que ela veio O de que outra motivou, né? comunidade, o que motivou. Ela mudou de cidade, ela mudou de igreja na mesma cidade, por que mudou de igreja? O que foi que aconteceu naquela igreja? Então nós precisamos saber disso para a gente conseguir pastorear aquela pessoa também. Então temos casos diversos, inclusive na nossa igreja, de pessoas que foram decepcionadas, vamos dizer assim, pela vida na igreja local, né? Então precisamos fazer e fazemos esse trabalho na nossa igreja de, de restauração. É um trabalho de acompanhamento, de pastoreio, de restauração para essas pessoas, né? Então a aproximação com essas pessoas, a abertura para que elas falem, a compreensão das suas feridas, Isso também é muito porque difícil, né? Que são pessoas, muitas vezes, que passam por situações e não passam a liderança. Tem uma é timidez, uma exato, vergonha. exato. É assim, normalmente são lideranças também que são afastadas, né? Até acho que comentou isso no último podcast, de pastores que ficam lá na frente, são pessoas que são inacessíveis, e você às vezes não tem jeito de chegar naquela pessoa. Mas não é o caso. Uhum. Às vezes são pessoas que têm uma proximidade da liderança e não se chega nela para poder resolver um problema como esse. Muitas vezes essas pessoas, mesmo permanecendo na igreja, não saindo, elas se tornam pessoas agressivas. Eu falo isso por experiência pastoral. Uhum. Inclusive, elas acabam agredindo aqueles que estão ajudando elas. Então, a maturidade na liderança, num fator como esse, é importantíssimo. De fazer a leitura correta de por que aquela pessoa se comporta de determinada forma. Esse relacionamento agressivo dela é resultado de coisas do passado, experiências que aquela pessoa teve, de algum tipo de problema emocional também que ela está vivendo, né? Então, se a liderança não for amadurecida no trato, a liderança também não vai suportar lidar com essas pessoas. Então, o que vai se dizer, basicamente, né? E se diz em muitos lugares, se é para trazer problema para a nossa igreja, é melhor que vá embora. Mas o caminho não é esse. Não é o caminho bíblico, Faz nem sentido, né? né? É o caminho bíblico, porque só vai vir pessoa, como é assim? Só vão vir pessoas saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, sem nenhum problema. Não é isso. A vida da igreja não é assim, nunca foi, né? Não vão vir pessoas quebradas, despedaçadas, cheias de escoriações, cheias de cicatrizes, de mágoas, de desconfianças, né? É, de qualquer coisa que leva a uma desconfiança. Então, o líder trabalhou com aquela igreja, ou trabalhou com aquela pessoa, cuidou dela, mas, por exemplo, houve um boato, um falso testemunho, por exemplo, que envolveu o nome do líder. Então, essa pessoa, como teve experiências amargas em outro lugar, automaticamente ela vai desconfiar do líder sem ter Automaticamente. nenhuma prova. É, Ela vai abraçar aquilo, né? Tipo, eu vou viver novamente o que eu vivi no passado. Então é melhor eu sair daqui ou é melhor eu me afastar. é. Então, o trato com essa pessoa não é fácil, mas não é impossível, né? O apóstolo Paulo nos disse em Romanos 12, inclusive eu preguei sobre isso esses dias na igreja, que o que devemos ao outro é o amor, né, e o bem ao outro. Então, a igreja é uma comunidade cuidadora, tanto de pessoas enfermas fisicamente, como de pessoas doentes espiritualmente, como também de mortos, né, que é aqueles que a gente evangeliza e prega para eles, para que eles sejam ressuscitados em Cristo. Mas também acho também, pastor, acho que também tem um outro lado. É potencialmente perigoso também. Acho que sabe que tem pessoas que tiveram muitos traumas. Cada um sabe o que passou nessa vida. Principalmente relacionado à vida eclesiástica. Mas também acho que tem aquele pessoal que é muito sensível. Às vezes sensíveis até a ponto de quando. Isso até a própria liderança mesmo. Vai corrigir um pecado, vai confrontar um pecado de uma pessoa, ela se sente machucada. Uhum. Não, mas pastor, e tem fulano de tal que faz coisa muito pior do que eu. Sim, Isso é muito comum, né? sim. E às vezes por uma sensibilidade muito exacerbada, ela às vezes ela não aceita nem ser corrigida e se machuca com aquilo. E vão procurar igrejas onde elas vão ser acariciadas de uma forma melhor. Sim. Né? Acho que tem esses dois lados. Tem Tem, aquela pessoa que de tem. fato é traumatizada, que passou por uma situação difícil, e tem aquela pessoa muito sensível. Uhum. Esse muito sensível, como a gente faz com essa abençoada? Esse muito sensível, o nordestino chama essa pessoa de não me toca, né? Exatamente. Não me toca. Então, existe isso também. Pronto, esse caso que você mencionou, você vai exortar, corrigir um erro de uma pessoa assim, e ela começa a apontar vários erros da igreja. É, Mas fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal.
Então, como o líder deve agir numa circunstância dessa? A primeira coisa, certo? Isso que você está me falando sobre essas pessoas é uma denúncia. Você assume essa denúncia. Uhum, Se você assume essa denúncia, nós vamos tratar isso. Porque se a liderança não estiver sabendo, né? Agora, se a liderança estiver encobrindo pecados e não tratando esses pecados, aí é um pecado da liderança. sim, Mas uma liderança bíblica, ela não trabalha com boatos. Tem denúncia e tem prova. Então nós vamos trabalhar com isso. É assim que a Escritura nos ensina, né? sim. Então tem testemunhas, tem provas contra uma pessoa para que ela entre no processo disciplinar, por exemplo. Então nós vamos para frente. Você assume isso, a sua fala, assume. A maioria das pessoas diz assim: não, eu não quero me envolver com isso. Então você está fazendo uma denúncia que existe erro na igreja e em outras pessoas, mas você não assume como verdade o que você mesmo está dizendo sobre aquela Exatamente. pessoa. Então isso pode ser um falso testemunho. Então, quando você entende que ninguém deve nunca repreender você, você entende que você não tem pecado. Você é uma pessoa incorrigível. Então, o que é que essa pessoa está fazendo dentro de uma igreja? Porque a igreja é uma comunidade de pecadores que escutam a pregação semana após semana porque são pecadores. Erram. Então, ali eles estão sendo conduzidos, ensinados, instruídos pelo Senhor, né? Então, essas pessoas também vão estar dentro das nossas igrejas. E elas vão procurar também, possivelmente, igrejas que não têm esse trabalho pastoral próximo. Então você vai para a igreja a cada 3 meses e ninguém nunca lhe procura, você não é exortado, e é isso que você quer. Você não tem um compromisso regular nos cultos, você não tem um compromisso de participar das programações da comunidade, de se envolver, de servir na comunidade, e é isso que muitas pessoas querem. Então, o que essas pessoas querem? Elas querem um fast food espiritual. É, só quero provar daquilo que desejam, né? Elas querem chegar num lugar, se alimentar do que querem, separar o que não gosta. Eu não gosto de chuchu, não gosto de pepino, né? Isso aqui eu gosto. A carne eu gosto. O hambúrguer eu gosto. E o que não serve para mim, eu dou um abraço. Então essas pessoas não entenderam ainda o que é a realidade de uma igreja Exato. local, né? Exatamente. E o interessante de você falando sobre isso, que eu me recordei, sempre me recordo disso, de quando pessoas, pessoas muito sensíveis, elas tendem a criar, é, isso me disse, né? Mas começam a criar grupinhos. Esses grupinhos vão criando outros grupinhos, vão criando outros grupinhos, e aí chegam os desigrejados. Uhum, As pessoas assim, eu não quero participar disso. Não tem pra que eu fazer parte disso. Né? Hoje o movimento desigrejado ele é maior do que parece. Né? Eu conheço muita gente que se diz assim, eu sou evangélico. Você pergunta, certo, mas você é de que igreja? Não, não faço parte de uma igreja. Faço não porque eu passei por isso, passei por aquilo, passei por várias dificuldades e eu não quero mais. uhum, É, o movimento desigrejado ele é muito mais forte hoje na internet porque você tem os famosos cultos online, né? sim, Isso é muito comum hoje em dia. Né? Quem acompanha a gente, acho que não transmite ao vivo, né? Nada que a gente tenha na nossa igreja. A gente só faz gravações de pregações, né? Dos sermões para posteriormente para a uhum, meditação de cada um, uhum. né? Esse advento, não só da internet, né? Como dos igrejados como um todo, isso contribui de alguma forma Contribui. para massificar que esses feridos permaneçam ou fora ou afastado o mais possível das igrejas. Contribui. Inclusive, há igrejas em nossa região aqui do Agreste, eu não vou dizer exatamente o lugar, tá? Mas a nossa região do Agreste, que fecharam na pandemia e viraram igreja online. É, Então, você não tem mais um custo de um prédio, você não tem mais um custo de zeladoria, você não tem mais um custo de energia e etc. E existem muitas igrejas online, vamos dizer assim, é. né, que não são igrejas. Eu não estou falando de uma igreja que nem que transmite o culto. Estou falando de uma igreja que não tem um lugar físico. Não há uma reunião física de Só pessoas. reunião online. Só reunião online, É, né? Então, na pandemia, acendeu aí essa questão do culto online. Então, a pessoa assiste de casa e a gente vê muitos posts, né, histórias sobre isso. Cultuando de casa hoje, culto online. Você não está cultuando com a igreja quando você está assistindo o culto de casa. Esse é o ponto. Você pode prestar um culto particular a Deus na sua casa. Mas culto particular é uma coisa, culto familiar é outra coisa, culto público é é outra outra coisa coisa. completamente diferente. E um não substitui o outro. Um culto com a família não substitui o culto com a igreja.
Porque a igreja não se resume à sua família. O culto particular não se resume a você mesmo, né? A igreja é fundamental na história da redenção. Então, de fato, esse movimento na internet de transmissão de culto, né, é um movimento crescente que esses desigrejados feridos abraçam isso. Então, uma pessoa gosta da música de tal igreja e ela gosta da pregação de tal igreja. Eu vi muito isso na pandemia. Muito, eu também vi muito isso. Então, a pessoa interrompe a, a relação dela com a transmissão, né? Porque agora ela quer assistir um pregador fulano de tal. Aí ela vai para outro, É, ou ela para no meio do culto e diz amanhã eu assisto o resto. E no outro dia ela continua e tal. Isso não é culto, né? Culto não é série de Netflix. Você não vai lá e dá o pause e pronto, né? Então, de fato, a internet traz muitos benefícios, como esse que a gente está usando no podcast, mas traz também malefícios. A gente não pode divinizar a tecnologia. Devemos usar a tecnologia com prudência, né? Reter o que é bom, mas devemos também rejeitar aquilo que não é saudável para a igreja. Então, a gente viu igrejas fazendo batismo online, o camarada jogava água na câmera e o outro eu vi muito isso. mergulhava dentro de uma piscina. A gente viu igrejas fazendo ceia online, né? Pega aí seu pão em Então, casa, pega esse ovo em casa e faça. pois é. Então, há uma série de outras de questões aí teológicas, a gente pode tratar em outro podcast, mas que nisso não cabe. Não tem batismo online e ceia online. Tem que ter pessoas Não tem. presentes, tem que ter comunidade, né? Tem que ter. E voltando nessa questão da comunidade, voltando aos feridos, tem essa responsabilidade falando sobre responsabilidade, né? O Uhum, senhor comentou sobre a questão de cada um ter sua responsabilidade como membro da igreja, né? O ferido tem e a igreja como um todo também tem. Né? Nossa igreja tem até um pacto de membresia para poder cobrar isso de uma forma melhor, né? uhum, Mas acerca do membro, a gente sabe que às vezes pessoas feridas, como não sempre procuram a liderança, e às vezes muitas vezes nem demonstram muito forte isso. E às vezes a própria membresia da igreja tem que estar ligada nisso. Há uma responsabilidade também para a igreja de cuidar um do outro, uhum. de saber a ferida de um e procurar ajudar de alguma forma, ou levar essa questão à liderança. Até que ponto a igreja é responsável pela ferida de outra pessoa, ou que esteja passando por uma ferida? Porque muitas vezes isso acontece, principalmente em igrejas que tem muitos grupos, muitos 200 corais. Tem igreja que é assim, né? 200 coral, 200 grupos de não sei o quê. Aí a pessoa se machuca no grupo X, não diz nada, mas a outra pessoa tá vendo aquilo ali. Tá vendo aquela pessoa sofrendo naquele grupo, naquele Uhum. contexto. Qual a responsabilidade da igreja? Até que ponto os membros da igreja devem a intervir ou ajudar aquela pessoa? A responsabilidade é total. Se há consciência e há conhecimento de um episódio como esse, né? A pessoa que sabe, que vê, que percebe, ela tem total responsabilidade. Paulo vai dizer em Colossenses 3,16: aconselhai-vos mutuamente. Essa é uma orientação para a igreja, para todos os membros. Então, ainda que um membro não tenha, vamos dizer assim, treinamento formal em aconselhamento bíblico e não possa dar conselhos profundos em termos de aconselhamento, né? Por exemplo, cuidar da depressão de um irmão ou de uma ansiedade aguda de um irmão, mas aquela pessoa pode mediar a, o tratamento desse irmão com um pastor, com um presbítero da igreja, ou se for no caso de uma mulher, com uma irmã experiente na fé na igreja, levar essa pessoa, alguém maduro na igreja, para que ela seja cuidada. Então, ocorre que muitas vezes também, Márcio, uma pessoa ferida se afasta da comunidade sem dizer o que aconteceu. Vai embora, nem imagina o que aconteceu. E quando ela é abordada pelo pastor, pela liderança, ela só diz que o tempo dela acabou ali. Então, essa falta de clareza, essa falta de sinceridade, né? Às vezes, veja, assim, às vezes a pessoa faz isso porque ela pensa, eu quero sair sem causar nenhum problema e não quero nenhum problema para mim. Mas não é assim, né? Mas sair de uma igreja não é assim. A nossa geração tem uma consciência muito fraca do que é fazer parte de uma igreja. Pensa que é entrar numa loja de shopping e sair de uma loja de shopping. Eu entro, compro, consumo, pago, vou embora, não preciso nunca mais voltar ali. Membresia de uma igreja não é isso, né? Então você tem uma responsabilidade quando você bota o pé e entra, Exato. e você tem uma responsabilidade muito grande
quando você bota o pé e sai. Então, se uma igreja é bíblica, se ela tem pregação bíblica, se ela tem cuidado pastoral, ela não é perfeita, mas ela tem esses fatores. Ela tem disciplina bíblica, ela tem administração dos sacramentos. Por que você vai sair dali? Se há cuidado ali. Não, mas é porque tem pessoas que são complicadas. Claro, em qualquer lugar Qualquer vão lugar ter tem, pessoas qualquer complicadas. ambiente vai A ter. única forma de você não conhecer e conviver com pessoas complicadas é se você apenas entrar e sair, nunca aprofundar suas relações. É. Mas isso não é fazer parte de uma igreja. E isso é muito mais comum do que parece, né? Porque você vê pessoas indo e voltando. Eu já vi pastores dizendo que algumas igrejas são como grandes rodoviárias. Pessoas entram, saem, e ele falava isso com orgulho. Como é que você tem orgulho de um negócio desse? Pessoas indo, saindo, voltando. Às vezes por esse cuidado, né? Por falta desse cuidado. E como é que a gente cria, pastor, uma cultura? Porque às vezes tem igrejas que não têm essa cultura de cuidado mútuo, Uhum. de entender. Existem situações onde a gente possa fazer para criar uma cultura, um ambiente Sim. onde as pessoas entendam essa importância do cuidado mútuo e a gente possa ver pessoas feridas e ir até lá e ajudar aquelas pessoas. Existe um caminho, e não é um caminho pragmático, é um caminho bíblico, né? Não é um caminho da gente fazer uma noite do sorvete ou uma noite do churrasco para aproximar essas pessoas. É Até bom porque também que tenha, é é bom muito que tenha. importante, eu gosto Mas bastante. muitas dessas pessoas feridas, veja, um dos sintomas delas é que elas não frequentam esses eventos sociais da igreja. Não Verdade. sei se você já É percebeu isso. verdade. Elas não gostam dessa, dessa sociabilização da igreja. Elas preferem se isolar, porque elas querem se resguardar para não serem feridas, elas não querem se expor, né? Mas essas pessoas trabalham, elas se expõem no trabalho, elas estudam, elas se expõem no estudo, elas usam redes sociais, elas se expõem nas redes sociais. Então elas adotam apenas uma seletividade em relação à vida na igreja. Então, qual é o caminho? Eu vou falar dos caminhos que nós temos trilhado na nossa igreja, né? Ensino da palavra de Deus. Os irmãos da nossa igreja que estão ouvindo esse podcast sabem que eu venho pregando há alguns anos sobre o amor fraternal. E essas pregações, elas são muitas vezes não programadas, elas vão se cruzando. Por exemplo, que a gente tem visto nas exposições de Efésios, o que a gente tem visto nas exposições de Romanos, principalmente no final de Romanos, quando se cruza todas essas informações acerca do amor fraternal e do cuidado mútuo. Então, a exposição do próprio texto bíblico, né? Eu não estou falando aqui apenas de um escolher um assunto tematicamente, mas mostrar à igreja o que o texto bíblico diz sobre o que é a vida de uma igreja. Então, na vida de uma igreja, há cuidado mútuo. Então, as próprias metáforas bíblicas, pastor que cuida das ovelhas, o presbítero, o sentido da palavra presbítero é supervisor, né, que é ancião. Então, ele cuida de pessoas também. O diaconato, que é serviço, você serve, cuida das pessoas. Então, as próprias definições da comunidade já mostram que uma igreja, para ser igreja saudável, é uma igreja cuidadora. É uma comunidade que cuida, uns dos outros, Isso não faz vamos sentido, dizer o assim. nome igreja não faz Não faz sentido, sentido. né? Tem que ter Não isso. faz sentido. Agora sim, é, a vida comum da igreja, um trabalho, por exemplo, de visitação, mulheres visitando mulheres, homens visitando homens, algumas programações que promovem encorajamento para essas pessoas, um trabalho de comunhão também entre mais novos e mais velhos na igreja. Isso vai criando laços, vai criando relacionamentos. E, naturalmente, quando há relacionamento, há ajuda. Se há um relacionamento, há ajuda. Eu acho que o principal ponto é por que em muitas igrejas não há esse cuidado? Porque não há relacionamento. E quanto maior o rebanho, mais difícil ter esse relacionamento. Ah, entendo, Porque o entendo. rebanho vai se fragmentando mais, né, em grupos menores. Então, esse cuidado, é, assim, eu estou numa igreja imensa e eu não sei quem é aquela pessoa, não sei o nome dela, não a conheço. Ela tá vindo de onde? Como é que ela é? Então, em igrejas menores, até médio porte, vamos dizer assim, né, você, quando está envolvido com a comunidade, você conhece basicamente alguma coisa da vida daquela pessoa. Então, você pode se relacionar melhor e cuidar melhor.
Você está falando sobre questões, falando sobre questões de feridas, né? Me recordei aqui agora acerca de feridas, acho que fala de feridas com liderança, com pessoas, né? Lidar com pessoas não é fácil, mas há também pessoas que se ferem, às vezes, por uma falta de entendimento doutrinário. Acho que não sei se foi o senhor que comentou sobre essa história, não me recordo se foi, mas eu lembro de uma história que uma pessoa me contou de um irmão que numa sala de novos membros, né? Pessoas que estavam entrando na membresia, ela não aceitava a doutrina da eleição, de forma nenhuma, porque na cabeça dela, ela pensava no pai que faleceu, mas que nunca professou a fé cristã publicamente. Uhum, E ela não aceitava a ideia de que o pai dela estava no inferno. De jeito eu não aceito um negócio desse. Não, não, meu pai era uma pessoa boa, era um homem bom, ajudava as pessoas não conseguia conceber a ideia de imaginar que o pai poderia estar condenado de alguma uhum, forma. uhum. Há muitas pessoas que se Sim, ferem com questões doutrinárias. sim. Pessoas que têm essa dificuldade de uma. A lição é uma das, né? Tem outras várias doutrinas difíceis das pessoas entenderem. Como lidar com pessoas que às vezes querem permanecer naquela membresia, concordam com 99% da igreja, naquilo que a igreja crê, mas às vezes por um ponto ela se fere e ela não aceita de forma alguma. Em primeiro lugar, vamos tratar do ponto de vista de que essa pessoa vai entrar na membresia. Então, ela precisa estar consciente que ela precisa subscrever basicamente o que a igreja crê. Se ela não subscreve, não é saudável que ela seja membro da igreja. Não é saudável para ela, não é saudável para a igreja. Então, eu sei que há igrejas que têm um tratamento mais aberto com os membros. Eu já vi igrejas, por exemplo, dizendo, olha, aqui na igreja nós temos calvinistas e arminianos e nós convivemos pacificamente sobre isso. É uma sala de Temos fruta. cessacionistas e pentecostais e está tudo em paz, está tudo certo. Para uma visão geral de muitos, isso é um sinônimo de maturidade. Na minha visão, não é. Uhum. Na minha visão, você tem uma igreja dividida. Eu não estou dizendo que uma igreja deve ser uniforme em todas as suas opiniões. Não é possível isso. Mas em termos doutrinários, o que é que nos une como uma igreja local? Em primeiro lugar, a doutrina. Eu estou aqui por causa da doutrina, né? Mas eu sei que esse modus operandi é difícil no nosso tempo, porque as pessoas estão na igreja local porque tem uma programação legal, porque tem todo sábado tem um cachorro-quente dos jovens, porque tem um chá das mulheres, porque tem um congresso dos homens em, em Fernando Noronha todo ano, é legal Poderia ter, lá. Então tem fica alguma aí, coisa que Presbítero interessa. Valdir, fica a ideia. Fica a ideia para o presbítero Valdir. Tem alguma coisa que me interessa para que eu fique aqui. Mas isso não é bíblico. Hum, Estamos em torno de quê? Estamos em torno da Escritura e do que nós cremos. Por outro lado, a igreja deve ter paciência também com o crente imaturo na doutrina, para que ele chegue ao conhecimento em tempo estabelecido por Deus, vamos dizer assim. Paulo diz: ensine com longanimidade e doutrina. Aí a gente tem também o caso de membros antigos, sim. que aprenderam de outra forma, que receberam outra teologia, e tem aquela velha fala, né, assim, mas não foi assim que eu aprendi na escola dominical, em 1900 e não sei quanto. E por que isso é diferente agora? Então, o que é que eu digo para esses irmãos amados que aprenderam de outra forma? Examinem as escrituras. Nós podemos ter sido ensinados de modo errado no passado, por pessoas sinceras. E eles não estavam empreendendo um engano. Exato. Eles acreditavam que era aquilo. Mas hoje nós temos mais claridade, vamos dizer assim, né? Então eu olho para a escritura e sei que é isso. Eu cresci numa igreja arminiana, mas em dado momento, lendo as escrituras, eu percebi que a crença do arminianismo em relação à salvação não correspondia ao que a palavra de Deus dizia. Então eu fui convencido pelas escrituras e fui ler livros, fui conversar com pessoas, com pastores, enfim. Então eu precisava saber a verdade da palavra de Deus. Então essas pessoas antigas que têm algumas dificuldades doutrinárias, elas precisam averiguar pacientemente o assunto para então compreendê-lo, né? Se abrir também para a conversa, para tirar dúvidas e não se fechar
numa cela e dizer assim, não, eu criei assim, não vou mudar, vai ser assim para sempre, quero nem saber, você pode provar, mas eu não vou retroceder. Certa vez, eu era bem jovenzinho, estava no seminário, e na rua da minha casa sempre passavam muitos mormons e testemunhos de Jeová, fazendo o trabalho de evangelização deles, né? E uma dupla de elders, né, mormons, entraram na minha casa. Eu gostava muito de evangelizar esses grupos religiosos e começamos a conversar sobre muitas coisas. E eu já tinha lido o livro de Mormon algumas vezes e um livro deles chamado Doutrinas e Convênios. Eu tinha algum conhecimento básico da literatura deles, por ler diretamente fonte primária da literatura. E eu comecei a apontar algumas incoerências na formulação doutrinária do mormonismo. E aí um deles me disse assim: ainda que você prove que o mormonismo é errado, nós não vamos deixar de sermos mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele disse, então, mesmo que vocês sejam expostos à verdade, vocês não vão abandonar isso, não. Então, há muitas pessoas na igreja que são assim. Estou sendo exposto à verdade, a palavra está sendo ensinada, é isso. E eu tenho resistência porque eu aprendi de outra forma no passado. Você pode ter aprendido errado. É, Pode ter aprendido errado. é difícil, é muito difícil. Eu já conheci pessoas assim. Então, pessoas que vieram de contextos, principalmente em contextos pentecostais, né? Sim. Eles creem de uma forma e você mostrar biblicamente que aquilo não faz muito sentido é muito difícil, é muito complicado, né? Principalmente acerca de batismos com o Espírito Santo, eleição, enfim, várias outras situações Até em relação doutrinárias. ao culto, Márcio. Liturgia é muito Por que sério. nós não temos um culto mais fervoroso? Por que a gente não bate palma? Por que a gente não tem um hino do fogo? Por que no meio do louvor a gente não fala em línguas estranhas? Então, pessoas acabam condicionando a fé cristã a esses tipos de manifestação religiosa de vários grupos, né? Dentro do cristianismo, sem observar o que as escrituras dizem. Então, é uma pergunta básica: onde é que você viu nas escrituras que o crente deve ficar falando línguas estranhas na hora do culto? Onde foi que você viu isso nas escrituras? Em lugar nenhum tem isso nas escrituras. Pelo contrário, Paulo disse: é melhor falar palavras que vocês entendem do que palavras que vocês não entendem, para a edificação de vocês. Qual foi o lugar nas escrituras que você viu Jesus cantando um hino de fogo? Ou os apóstolos cantando um hino de fogo? Qual foi o lugar das escrituras? Então, o que é um louvor segundo as escrituras? O que é a música no culto segundo as escrituras? Essas pessoas nunca foram expostas a essa indagação. Então, o que é que elas procuram muitas vezes? Às vezes, eu não vou usar a palavra ingenuamente, mas assim, às vezes é sem malícia. Elas procuram um tipo de religiosidade que satisfaça elas, a personalidade, as necessidades psicológicas. Então, essa manifestação me faz feliz. Mas eu não quero perguntar se essa manifestação religiosa de uma liturgia de uma igreja, eu não quero perguntar se isso é bíblico. Não me interessa se é bíblico. O que me interessa é que me faz bem. Exato. Então, não. Numa igreja bíblica, nós temos que perguntar: isso é bíblico? Não. Então, não vamos fazer. Não precisamos fazer isso. Tem que entender isso, né? É muito É. difícil. Já chegando ao final, a gente combinou não se estender demais hoje. Qual a palavra final que o senhor tem para pessoas que estão magoadas? Às vezes tem um desejo muito forte de voltar à igreja, um desejo muito grande de fazer parte de uma comunidade, mas às vezes por um trauma, por uma dificuldade, não quer voltar. Qual seria a mensagem final que você tem a essas pessoas? E também as lideranças. Tem lideranças que são omissas acerca de sabem que estão fazendo errado e permanecem por puro comodismo. Eu conheço muita liderança assim, muita. Qual é a mensagem que o senhor tem, primeiramente, a essas pessoas e às vezes e também nesse momento uma repreensão a esses líderes que devem seguir uma melhor teologia acerca disso? Uhum. Em relação às pessoas, agora usando aqui o lado positivo da, da internet. É possível você conhecer uma igreja hoje, basicamente o que ela crê e como ela vive, por meio das redes sociais dessa igreja. Por meio do seu canal do YouTube, da sua conta no Instagram, e você perceber como aquela igreja lida com a vida das pessoas. Então, há casos até na nossa igreja de pessoas, isso foi muito interessante assim, de pessoas que vieram decididas a ficar conosco,
porque já acompanhava nossas redes sociais e tem muita, assistiam né? às pregações durante meses. Então isso foi muito curioso, né? De chegar e dizer assim, não, a gente tá certo que a gente vai ficar aqui. Não, mas é bom vocês visitarem. Não, mas a gente já sabe como é que a igreja funciona. É claro que eles não sabiam absolutamente tudo É, da vivência da igreja, né? Mas o ponto positivo do uso das redes sociais é que há um testemunho da vida da igreja para as pessoas, né? Então, procure uma igreja que seja bíblica. Em primeiro lugar, que ela ensine genuinamente o evangelho, que haja ensino. É como eu disse no podcast anterior, né? Se você tem uma igreja muito carismática, mas sem o ensino, e uma igreja menos carismática com o ensino, é preferível a igreja menos carismática, porque você vai ter o ensino. Se você está num lugar que não tem o ensino, você está bebendo veneno. É morte para você, né? É morte na panela, como dizia lá o texto profético. Então, abra-se para entender que a igreja é um povo imperfeito. Você também é uma pessoa imperfeita. perfeita. Não encontraremos uma igreja perfeita aqui na Terra. Encontraremos igrejas mais maduras e igrejas menos maduras. E igrejas doentes. E igrejas danosas Isso. também, né? Pela forma que ela vive. Então, abra-se para entender que Deus usa igrejas imperfeitas. A igreja de Corinto, eu vou ler um texto aqui. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Paulo faz muitas repreensões àquela igreja pelos seus muitos pecados, pelos desequilíbrios, os excessos, as brigas que tinham na igreja, divisão, uma série de problemas, preferência de líderes. Mas Paulo escreve para aquela igreja dizendo o seguinte, na primeira epístola, capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto. À igreja de Deus em Corinto. Uhum. Mesmo com todos aqueles problemas, Paulo diz que a igreja de Corinto é a igreja de Deus. E Deus ama aquele povo problemático, né? Então, se você sofreu, ferido por pessoas, por lideranças, se decepcionou-se com lideranças, às vezes não é nem mas uma ferida direta do líder com a pessoa, mas às vezes é uma decepção que a pessoa teve com o líder. Então você precisa entender que líderes não são deuses, eles não são é, pessoas sem pecado, eles não são pessoas que não caem, que não erram, eles são pecadores. Tá? Precisa entender que nós devemos olhar apenas em termos de modelo final para Cristo. Ele é o modelo final e absoluto. Que bom quando nós temos líderes maduros. Que bom quando nós temos líderes que cuidam de nós. Que bom quando nós temos líderes que cuidam da igreja. Então, precisamos dar graças a Deus quando isso acontece. Mas a igreja é um povo instituído por Deus. E se você é salvo, você não é a igreja. Você é um membro do corpo de igreja, que precisa estar unido ao corpo. Em relação a líderes, muitas vezes acontece de líderes serem suscetíveis ao medo de perderem seu posto, de perderem algum privilégio, se mudarem suas posturas e adequarem suas posturas em relação à Escritura, porque adotaram uma posição não bíblica durante muito tempo. Então, se eu mudar isso agora, o povo vai me deixar. Que deixe, meu irmão. Melhor que deixe. Né? Que deixe. Que você não seja infiel a Deus, nem a sua palavra. Mas se você humildemente reconhece seus erros, o que você deveria fazer é abrir a Escritura, ensiná-la à igreja e dizer: eu ensinei contrariamente a vocês durante muito tempo e reconheço isso, peço perdão a Deus e à igreja, mas o que a palavra de Deus ensina é isso. E assumam uma posição de pastoreio do rebanho, de cuidado de pessoas, estudem sobre o cuidado de pessoas na igreja. O nosso tempo, né, a pós-modernidade, podemos dizer assim, abandonou o cuidado de pessoas, em termos de liderança. O que muitos líderes abraçaram foi agora uma frase que se popularizou, e é uma frase ali pós-iluminista, mas que se popularizou na igreja evangélica. Se o seu problema é emocional, você tem que procurar um psicólogo, É impressionante, né? Já vi não um muito isso. pastor. Pastor é pastor. Terceiriza, né? Pastor é pastor. É. Psicólogo é psicólogo. Não, meu irmão.
O ser humano é um ser holístico, um ser integral, um ser completo. Então, quando nós pastoreamos corpo, alma e mente. O fator interior, o fator exterior, fatores emocionais, fatores psicológicos, diversos, fatores religiosos. Nós pastoreamos tudo. Então, quando eu vou pastorear uma pessoa, por exemplo, que tem uma compulsão alimentar, ok, ela pode ir para um nutricionista, ela pode procurar ajuda médica, para uma dieta e tudo mais. Mas há uma questão idólatra em relação à compulsão. O nutricionista não vai dizer àquela pessoa, deixe de ser idólatra, controle seus apetites, não busque redenção na comida. O nutricionista não vai dizer isso. Ele vai passar a dieta. Você precisa fazer isso, senão você vai morrer. É. A escritura vai dizer, vai me explicar por que eu estou comendo muito. Por que eu quero mais açúcar? Por que eu quero mais gordura? Por que eu quero mais esse tipo de alimento? Da mesma forma em relação à sexualidade, da mesma forma em relação à dependência de relacionamentos, da mesma forma quando eu tenho uma preocupação extremada de agradar a todos, que é aquela pessoa que quer agradar a todos e no final das contas ela é a mais ferida, Mas se machuca, né? né? Ela não quer desagradar ninguém, ou ela tem medo de desagradar as pessoas, para não perder as pessoas, né? Ou para não sofrer nenhuma espécie de retaliação. O recado final que fica é, em nome de Jesus, vocês que se feriram por alguma razão dentro da igreja, lembre-se que Cristo é maior do que qualquer coisa. E às vezes a gente tem que passar pelas dificuldades, às vezes deixar, lutar contra nossos próprios traumas e não deixar Cristo. Por fim, o telefone pessoal ia tocado, nada. Mas que Deus abençoe você. Espero que esse momento tenha sido abençoado para sua vida, abençoador para sua vida. Siga nossas redes sociais. Mensagem final do senhor pra gente encerrar. Visite nossa igreja. Se você não é membro da nossa igreja, vá à nossa igreja e escute a pregação. Nós estamos no centro de Caruaru. Se você é de Caruaru, acompanhe nossas redes sociais, administrações no YouTube. Se você não é de nossa cidade, procure uma igreja saudável, procure um pastor que prega as escrituras com fidelidade, leia as escrituras. Observe o que Deus diz sobre as relações humanas, sobre a igreja. Leia todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Leia livros que ajudem você a entender melhor as suas emoções, a sua condição e como você deve reagir a isso numa vida comunitária de igreja. Tá bom? Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Siga nossas redes sociais. Vai estar em algum lugar aqui da tela, nossas redes sociais. Sigam a gente. Como o pastor disse, eu reforço. Visite nossa igreja. Rua Martins Júnior, número 93, centro da cidade. Muito fácil de encontrar. Esteja conosco. Vai ser uma bênção ter você conosco. E se você veio pelo podcast, fale comigo. Vou ficar muito feliz. Viu? E que Deus abençoe sua vida. Siga a gente. Pô, primeira cast vai ter muita coisa boa. Ainda vai ter muita coisa boa no próximo episódio. Eu não posso contar, mas o próximo episódio vai ser bem forte e bem importante, viu? Que Deus abençoe você. Esteja conosco. E tchau, tchau.